Capítulo 19. Personalidade. O ser que somos, para se manifestar nesse mundo tridimensional, precisa desenvolver, além do corpo físico, uma personalidade. Quando nascemos, não temos personalidade. O recém-nascido se manifesta como essência pura. Ao olharmos os olhos de uma criança, em seus primeiros dias de vida, vemos apenas sua essência. Certamente, este é um dos motivos que torna o recém-nascido tão belo. Seus olhos são a expressão da pureza de sua alma e, também, refletem o melhor que existe dentro de nós mesmos. A personalidade é formada nos primeiros 7 anos de vida. Entram no processo de formação da personalidade as características que a criança já traz com ela de sua herança genética. Outro fator preponderante no processo de formação da personalidade corresponde ao meio sociocultural em que a criança está inserida. Além desses, observamos que algo mais contribui para a formação de uma personalidade humana. São as experiências de existências passadas, que ficam guardadas na instância energética e são transmitidas ao novo corpo pelo corpo astral, veículo extrafísico que transmite as memórias e experiências de existências anteriores ao corpo físico atual. Apesar de a pessoa, na grande maioria dos casos, não ter acesso direto a essas memórias, sua presença vibracional é uma constante na formação da personalidade, verificável principalmente por meio de pessoas que, em sua tenra infância, relatam experiências em outros lugares com pessoas totalmente alheias à sua família ou trazem algum tipo de trauma que se expressa através de fobias, timidez, agressividade ou lembranças inexplicáveis de fatos passados em outro lugar e tempo. A personalidade é muito importante, pois corresponde a um veículo vibracional temporário que determina a forma como uma pessoa vai se comunicar com seus semelhantes e como vai perceber o mundo à sua volta em sua existência específica. A personalidade, após devidamente formada, faz a intermediação entre as impressões provenientes do mundo exterior e o mundo interior da pessoa. Ela funciona de forma semelhante a um filtro ou uma lente. Tal condição de filtragem das impressões do mundo externo serve de proteção para a psique do ser humano. Porém, este filtro ou lente se robustece ao longo da vida e acaba se transformando em um veículo defeituoso ao incorporar os padrões vibracionais dos elementos densos e suas egrégoras de manifestação. Fazendo uma analogia entre uma pessoa e uma empresa, podemos associar a personalidade como uma secretária de uma empresa. Nesse exemplo, a empresa representa o mundo interior da pessoa e a secretária da empresa representa a personalidade que faz o transporte da informação do mundo exterior para o mundo interior. Quando a secretária não presta um bom serviço, toda a empresa fica comprometida. Ao longo da vida, a personalidade da pessoa tende a se robustecer, por conta dos constantes acessos vibracionais aos elementos densos, tornando a secretária uma péssima porta-voz, fazendo com que a pessoa se distancie dos valores iniciais depositados em sua consciência. Os valores iniciais provenientes do ser que somos brilham nos olhos do recém-nascido, porém vão se ofuscando ao longo do tempo conforme a personalidade se robustece com o passar dos dias da vida humana. A pessoa desenvolve sua personalidade ao longo dos 7 primeiros anos de vida, ou seja, todos os valores correspondentes ao que ela realmente foi, é e será já estão presentes nesse período. Contudo, a personalidade se robustece ao longo da vida, agregando a cada vez mais
dos elementos densos desenvolvidos em vidas passadas, fato conhecido como recorrência. Em cada fase da formação da personalidade é possível observar elementos densos que se apoderam dela, tornando-a tendenciosa a manifestar aquela forma de vibração. Quando criança, aparecem as manhas, uma forma ainda primitiva de manifestação do orgulho. Com o amadurecimento sexual surgem os desejos e a atração sexual, tornando a personalidade favorável a esta área de atuação. O amadurecimento do corpo e a influência socioeconômica fazem a personalidade se adaptar para o mercado de trabalho. Depois, se este for o caso, adapta-se para a formação de uma família. Ao fim de uma vida, a personalidade tende a se ajustar ao padrão da velhice. Quando se consegue chegar a esta fase, o comportamento, na maioria dos casos, volta a ter algumas características semelhantes ao infantil. Segundo nossas pesquisas, podemos observar que existe influência sobre a formação de uma personalidade humana de acordo com a época do nascimento. Esse fato pode ser notado dentro do estudo astrológico da personalidade, que, segundo esta linha de entendimento, são divididas em 12 tipos distintos, chamados signos do zodíaco. Outra referência que corrobora para esta forma de classificar as personalidades vem dos estudos do Dr. Bach, que em sua pesquisa de essências florais observou 12 tipos de comportamentos típicos e distintos entre as pessoas que analisava em sua época, quando do desenvolvimento dos chamados 12 remédios. Algum tempo depois de desenvolver as 12 essências e associá-las a tipos específicos de personalidade, ele concluiu que as formas de pensamento, sentimento e atuação das pessoas em seus estudos à época eram compatíveis com o que descrevia a astrologia sobre os signos do zodíaco e suas características específicas. Este grande estudioso, pioneiro no desenvolvimento das essências florais, por meio da percepção de suas vibrações, pôde associar para cada um dos 12 remédios um estado psicológico e uma essência floral específica. Bach considerava que cada tipo de personalidade apresentava uma fraqueza que, ao longo da evolução humana, poderia ser superada com amor e compreensão. Ele também percebeu que essências florais colaboravam no processo de cura, atuando na fraqueza ou defeito associado a cada tipo de personalidade, abrindo um canal de comunicação com as instâncias superiores do ser de cada um, permitindo, por meio de uma mudança de postura em relação à vida, a eliminação de tal fraqueza ou defeito. Peter Damian nos presenteia em seu livro A Astrologia e os Remédios Florais do Dr. Bach, Os 12 Remédios do Zodíaco, na página 12, uma visão de como o Dr. Bach compreendia a cura. A ação desses remédios é a de elevar nossas vibrações e abrir nossos canais para a recepção do nosso eu espiritual, além de encher nossas naturezas com a virtude que particularmente procuramos, para livrar-nos da imperfeição que está causando o mal. Tal qual uma linda música ou qualquer outra coisa gloriosa e que nos traga inspiração, os remédios podem elevar nossa natureza e aproximar-nos mais de nossas almas, e, com isso, trazer-nos a paz e o alívio dos sofrimentos. Eles curam, não combatendo a doença, mas inundando nossos corpos com as lindas vibrações da nossa natureza mais elevada, na presença da qual a doença se desfaz como a neve derrete ao sol. Não há cura real a menos que haja uma mudança de perspectiva, paz mental e alegria interior. Dr. Bach. Peter Damian
esclarece em seu livro que, em vez de tratar a doença, o Dr. Bá passou a tratar a personalidade, a índole e o temperamento dos seus pacientes. Inspirado pelas suas observações, Bá direcionou sua pesquisa para os estados de ânimo demonstrados pelos 12 tipos diferentes e descobriu que existiam 12 estados mentais principais. Tabela relacionando o signo do zodíaco, florais e os estados mentais. Signo do zodíaco: Áries. Remédio floral: impatiens. Estado mental característico: impaciência. Signo do zodíaco: Touro. Remédio floral: gentian. Estado mental característico: dúvida ou desânimo. Signo do zodíaco: Gêmeos. Remédio floral: cerato. Estado mental característico: falta de confiança em si mesmo. Signo do zodíaco: Câncer. Remédio floral: clematis. Estado mental característico: indiferença ou enfadado. Signo do zodíaco: Leão. Remédio floral: vervain. Estado mental característico: excesso de entusiasmo. Signo do zodíaco: Virgem. Remédio floral: centauri. Estado mental característico: fraqueza. Signo do zodíaco: Libra. Remédio floral: escleranthus. Estado mental característico: indecisão. Signo do zodíaco: Escorpião. Remédio floral: chicory. Estado mental característico: excesso de preocupação com os outros. Signo do zodíaco: Sagitário. Remédio floral: agrimônia. Estado mental característico: tortura mental ou preocupação. Signo do zodíaco: Capricórnio. Remédio floral: mimulus. Estado mental característico: medo. Signo do zodíaco: Aquário. Remédio floral: water violet. Estado mental característico: orgulho ou insociabilidade. Signo do zodíaco: Peixes. Remédio floral: rock rose. Estado mental característico: terror. Tabela presente no livro Astrologia e os Remédios Florais, do Dr. Bá. Os 12 remédios do zodíaco, nas páginas 55 e 56. Além das características astrológicas, é possível observar que a personalidade humana muda de acordo com a formação do corpo a cada 7 anos, produzindo, assim, um ajuste vibracional para atuação em determinado período da vida. O texto A Lei dos 7 na Vida Humana nos esclarece que, do nascimento até os 7 anos de idade, a personalidade da criança tem características ou influências lunares associadas ao ser Gabriel, o regente das concepções, partos e da vida doméstica. A vibração de Gabriel, ligada à Lua, corresponde à criança cheia de beleza e inocência, que alegra e faz a felicidade dos lares normais e saudáveis no mundo inteiro. Dos 7 aos 14 anos, a vida humana se processa sob as vibrações de Rafael, regente do planeta Mercúrio. Essa é a fase das primeiras letras, quando se aprende a ler e a escrever. Também é um tempo de brincadeiras, inquietudes e agitações. Encerrada a fase de vibração de Mercúrio, vem a influência da vibração de Uriel, regente do planeta Vênus. Nesse período, homens e mulheres começam a sentir as inquietudes sexuais.
É nessa fase que os hormônios sexuais invadem todo o organismo, definindo as formas masculinas e femininas, mudando a voz no homem, alargando seus ombros e fazendo nascer a barba e os pelos. Na mulher, seu corpo adquire formas torneadas, com o arredondamento dos quadris, o surgimento da ovulação e o desenvolvimento dos seios. A idade humana, correspondente à vibração de Vênus, compreende dos 14 aos 21 anos. O período de vibração solar acontece entre os 21 e os 42 anos, sob a regência de Micael. Nessa fase, homens e mulheres conquistam seu lugar na sociedade. Nesse período se define claramente a vocação e se estabiliza na personalidade a forma de ser e agir. Na fase dos 42 aos 49 anos, homens e mulheres se transformam em verdadeiros guerreiros e guerreiras. Esse período sintoniza a vibração de Marte, conduzindo a pessoa a consolidar todas as conquistas da vida. Para os que conheceram os segredos da suprassexualidade, esta é a época da autorrealização íntima do ser, pois a vibração de Marte sob a regência de Samael transmite a força necessária para as maiores iniciativas, por mais temerárias e ousadas que pareçam. A vibração marciana é o derradeiro impulso que a natureza dá ao homem e à mulher para solidificar sua posição na sociedade, na família, em seus empreendimentos sociais e possibilitar chegar à idade madura de modo tranquilo, sem preocupações materiais. A coroação surge entre os 49 e 56 anos de idade. Essa fase está associada à vibração de Júpiter, pai dos deuses, sob a regência de Zacariel. Por fim, a personalidade precisa se ajustar à senilidade, ou terceira idade. Ao entrar na fase dos 56 aos 63 anos, surge na personalidade a vibração de Saturno, o senhor da foice, personificação do tempo e do karma. Na mitologia grega, Saturno é Cronos, o deus do tempo, que devora seus filhos, uma indicação que o tempo é uma constante para todos os seres vivos. Todos nós temos à nossa disposição um tempo para nossa obra neste mundo. Esse é o ensinamento que vem com a vibração de Saturno, que está sob a regência de Orifiel. A partir dos 63 anos, duas coisas acontecem. As pessoas comuns e correntes passam a repetir os ciclos da Lua, Mercúrio, Vênus, etc. Ou, por outro lado, as pessoas que se mantêm firmes em seu processo de ascensão íntima, os ciclos de 7 anos prosseguem de outra forma. Dos 63 aos 70 anos, a existência humana sintoniza a vibração de Urano, a qual só aqueles que aprenderam a transformar suas energias e compreenderam a necessidade de autoaperfeiçoamento captam. Dos 70 aos 77 anos de idade entra na sintonia de Netuno e dos 77 aos 84 na vibração de Plutão. Como citamos no começo, a personalidade é um veículo vibracional temporário, vinculado a uma determinada existência física. Portanto, cada nova vida ou existência nesse mundo formamos uma nova personalidade. Neste ponto, queremos ressaltar algo que consideramos sumamente importante. No momento em que se entra em contato com memórias de vidas passadas, também entramos em contato com traços da personalidade formada na época em que vivemos. Ou seja, fazer uma leitura das memórias de existências passadas significa receber todas as lembranças em conjunto com as emoções, sentimentos, pensamentos, ações e reações que aquela pessoa viveu em sua época. Portanto, para abrir os arquivos de passadas existências, é necessário ter conhecimento específico, em conjunto com uma técnica apurada, para saber o que fazer com a soma de informações que vêm agregadas ao pacote. É comum recebermos pessoas em nosso consultório com arquivos de existências passadas abertos, sem saber o que isso significa e muito menos o que fazer com eles. Isso gera uma tremenda confusão na personalidade da pessoa.
pois os traços de personalidade já vividos e o conjunto de impressões que vêm no pacote da existência passada, que não foi devidamente transformada, passa a interferir no padrão vibracional atual da personalidade da pessoa, deixando-a totalmente alterada. Boa parte dos casos de bipolaridade e desequilíbrios emocionais graves tem sua causa nesse fato. Quando uma pessoa começa a viver uma recorrência, ou seja, um fato já vivido em existências passadas, a personalidade atual recebe fortes impactos dos elementos densos que atuaram nessa experiência passada. Vamos citar um exemplo. Um homem casado, que formou uma família estável em um determinado momento da vida, conhece uma mulher, sente por ela uma grande atração e acaba traindo sua esposa. Este é um fato hipotético, porém sabemos que acontece o tempo todo na vida real. A recorrência corresponde ao movimento que o universo faz para aproximar duas pessoas que já se amaram ou se odiaram no passado. Quando homem e mulher, na vida atual, olham um para o outro, imediatamente recebem um impacto vibracional dos elementos densos do tipo sexual vividos na existência anterior. Tal impacto gera uma necessidade de reviver aquela experiência sexual do passado e, por fim, acabam na cama, deixando-se levar pelo apelo do desejo sexual. Possivelmente, essa cena poderia ter um desfecho diferente se ambos, homem e mulher, estivessem trabalhando sobre si mesmos com as técnicas do ser, sistema energético de resgate. Utilizando a técnica de autoobservação e o uso consciente da luz violeta, a vibração da misericórdia divina, homem e mulher envolvidos em tal cena de recorrência do tipo sexual poderiam, com o esforço e força de vontade consciente, superar o desejo e transformar a energia vibracional impactante dos elementos densos, dos traços de personalidade de vidas passadas, superando assim a recorrência. Esse exemplo que acabamos de usar serve também para clarear o papel da personalidade dentro de uma recorrência. Utilizando o mesmo exemplo, quando o homem e a mulher se olham e surge o desejo de reviver amores do passado, quem interpreta esses fatos e dá vazão a esses desejos é a personalidade. Precisamente por isso que atribuímos a ela, a personalidade, o título de má secretária. Caso a pessoa já tivesse desenvolvido e aperfeiçoado sua personalidade para estar a serviço do ser que é, e não a serviço do ego ou elemento denso, como é o mais comum, os fatos poderiam se desenvolver de forma bem diferente. Consideramos fundamental e impostergável o aperfeiçoamento da personalidade, para que ela esteja vibrando, pensando, sentindo e agindo de acordo com as diretrizes da consciência. Essa é uma forma inteligente e prática de superar as recorrências que surgem em nossa vida diária. Afinal, as recorrências sempre vêm, já que fazem parte das leis mecânicas do universo. As recorrências fazem parte da manifestação da lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Sabedoria presenteada ao mundo por Hermes Trismegisto. Hermes, o 3 vezes grande, era um legislador egípcio, pastor e filósofo. Estima-se que viveu na região de Ninos, entre os anos 1500 a.C. e 2500 a.C. Analisamos detalhadamente as 7 leis herméticas no capítulo intitulado O Poder. A personalidade é uma construção temporária. Funciona bem enquanto está ligada ao corpo físico. Após a morte, a personalidade fica sem energia e se desintegra alguns meses após a morte da pessoa que a criou. Porém, observamos que, quando a personalidade recebe energia de fonte externa, pode se manter ativa por mais tempo. Estes são os casos de pessoas que foram cultuadas em vida, como, por exemplo, grandes artistas, heróis de guerra, ilustres autores, pessoas consideradas santas,
ou mártires, etc. Entendemos que a personalidade não é o princípio reencarnante. A personalidade é construída em uma existência e perece logo após a morte do corpo, permanecendo nos registros internos apenas traços dela. Nossa observação mostra que a personalidade esfria com o passar do tempo após a morte do corpo físico, ao qual ela estava associada. Personalidades de pessoas comuns, pessoas que não foram cultuadas ou idolatradas em vida, tendem a perder toda a sua energia de 3 a 6 meses após o falecimento da pessoa que a criou. Nesse ponto, esclarecemos que a cremação do corpo físico favorece a desintegração da personalidade do morto, o que consideramos um benefício para o falecido. Já o princípio reencarnante está vinculado ao corpo astral e, esse sim, carrega as informações de uma existência física após a morte do corpo. O princípio reencarnante corresponde à somatória dos elementos densos, também chamados eus, que atuaram na pessoa durante sua vida física. Contudo, percebemos, ao abrir arquivos de existências passadas, que o registro é vivo e pode se comunicar conosco de acordo com a personalidade que foi desenvolvida em sua época de atuação. Pois, como dissemos, permanecem traços da personalidade nos registros internos. Assim, concluímos que algo da personalidade desenvolvida durante determinada existência corpórea anterior pela pessoa em sua época de atuação se preserva nas memórias e segue junto com o princípio reencarnante, vibrando no corpo astral, perpetuando-se de uma existência para outra. Para nós, o corpo astral é capaz de carregar as informações vivas de todas as personalidades já vividas em existências anteriores. Mesmo que a personalidade em si tenha se desintegrado logo após a morte do corpo físico, em sua época de atuação, sua vibração fica registrada no corpo astral, e esse transfere tais vibrações de uma existência corpórea para outra. No momento em que o novo corpo está se formando, no útero materno, após o nascimento, a personalidade incorpora gradativamente o elemento denso, desenvolvido em existências passadas, recebendo assim a influência dos resquícios vibracionais das personalidades já desenvolvidas no passado em conjunto com as influências da carga genética proveniente dos pais e, não menos importante, as influências do meio sociocultural em da qual ela está inserida. Sob a ótica do ser, sistema energético de resgate, encontramos, além da classificação tradicional da astrologia e das fases cíclicas associadas à vibração de influência celeste, que ocorre a cada 7 anos, outras formas ou padrões de entendimento da personalidade, que se destacam na população humana. Esses tipos de personalidade conduzem a pessoa a adotar formas de pensamento, sentimento, ação e reação de acordo com a egrégora de manifestação do elemento denso, preponderante de cada tipo específico de personalidade. Ao longo da nossa jornada de pesquisador no campo psicológico, relacionando o padrão vibracional com a forma de manifestação do elemento denso, percebemos que as pessoas tendem a formar 4 tipos de personalidade distintas: personalidade mística, personalidade científica, personalidade filosófica e personalidade artística, assim chamadas pela característica principal do elemento denso atuante que a determina. Percebemos que uma pessoa tende a adotar um tipo de personalidade dentre essas 4 para ser a principal, porém transita pelas outras em determinadas situações. Por exemplo, uma pessoa pode adotar a personalidade mística, tornando-se um religioso fervoroso, que fala, pensa, sente
age e reage de acordo com determinada doutrina, e associar a essa forma de atuação uma atitude artística, como, por exemplo, tocar um instrumento dentro da cerimônia místico-religiosa que adotou e ou participar ativamente das cantorias em sua forma de culto. Por outro lado, também é comum observarmos que uma determinada pessoa possa adotar um tipo de personalidade e rechaçar outro tipo. Podemos citar, por exemplo, uma pessoa que adote o tipo de personalidade científica e defenda com unhas e dentes sua postura cética com relação a qualquer tipo de ente superior ou formas divinais, desprezando assim as pessoas que adotam uma personalidade mística. Observamos que a personalidade filosófica, assim como as outras, está presente na maioria das pessoas em maior ou menor grau. Afinal, a maioria das pessoas tem uma filosofia de vida. Certamente, os filósofos e ou pessoas com formação acadêmica em ciências humanas e afins são os que, com mais frequência, adotam essa personalidade para se manifestar. Para isso, tendem a buscar referência nos grandes filósofos que já passaram por nossa história. Sócrates, Aristóteles, Platão, René Descartes, Friedrich Nietzsche, Euclides, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Santo Agostinho, Blaise Pascal e muitos outros. A personalidade artística também se manifesta em maior ou menor grau na maioria das pessoas. Porém, algumas pessoas adotam essa forma de manifestação como a sua principal. São exemplos as pessoas que fazem apresentações ou representações como artistas, atores, músicos, atletas, pintores, escultores, desenhistas, costureiros e mais uma infinidade de manifestações ligadas à arte de fazer ou representar. Ao olharmos para uma pessoa, é comum percebermos, em primeiro lugar, a vibração que vem de sua personalidade. Assim, após uma boa conversa, conseguimos identificar qual tipo de personalidade que a pessoa está manifestando. E também qual das 4 formas que citamos acima é preponderante nessa pessoa. Portanto, nossa observação mostra que as pessoas tendem a manifestar essas 4 formas de personalidade em maior ou menor grau, dependendo da situação em que se encontram. Porém, ressaltamos que um tipo de personalidade sempre tende a ser a mais usada e portanto, torna-se a forma preponderante de atuação da pessoa em questão. Observamos que as formas de personalidade têm, em si, graus de vibração distintos. Por exemplo, uma personalidade mística pode conduzir a pessoa para experiências espirituais importantes e lhe proporcionar condições de encontrar um caminho próprio que lhe conduzirá ao seu autodesenvolvimento interno. Porém, essa mesma forma de personalidade pode conduzir a pessoa para experiências terríveis de dogmatismo, radicalismo, ciúmes religiosos, violência, autoflagelação, guerra, degeneração sexual e outras inúmeras formas de manifestação que se associam aos elementos densos e suas egrégoras de manifestação nessa área de atuação. A personalidade científica tem uma característica muito interessante, a de ver para crer, ao estilo São Tomé. Certamente uma qualidade excelente que precisa ser desenvolvida em todos nós. Porém, o extremo desse traço de personalidade leva a pessoa que a manifesta ao ceticismo generalizado, ateísmo e ao rechaço de outras formas de ver, sentir e pensar o mundo. Assim, o Deus dos místicos passa a ser a ciência para os que levam a personalidade científica ao extremo. Consideramos que existem muitas formas de entender, ver, sentir e perceber o mundo, e a ciência é apenas mais uma delas. Considerada a mãe de todas as ciências, a filosofia pode ser interpretada de acordo com o significado mais profundo da palavra, amor à sabedoria. A palavra filosofia, do grego, resulta na união de outras 2 palavras. Phila, que significa amizade, amor fraterno e respeito entre os iguais, e Sofia,
que significa sabedoria, conhecimento. De Sofia decorre a palavra sophos, que significa sábio, instruído. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Assim, o filósofo seria aquele que ama e busca a sabedoria. Tem amizade pelo saber, deseja saber. Percebemos que essa extraordinária forma de expressão humana se destaca pelo objetivo de estudar todas as coisas afins ao ser humano. Porém, o extremo dessa prática tende a levar a pessoa que tem essa forma de personalidade preponderante para fora de si mesma, observando com afinco ao outro, sem, contudo, se auto-observar ou auto-investigar. Assim, ponderamos que tornar-se um filósofo, ou seja, um estudioso amoroso de si mesmo, é uma virtude que podemos considerar magnífica e fundamental no processo que conduz à ascensão íntima e ao autoconhecimento do ser que somos. Para isso, podemos utilizar o mundo à nossa volta como um espelho, que reflete aquilo que temos dentro de nós mesmos, tirando o melhor de uma personalidade filosófica. Todas as formas de personalidade que citamos podem conduzir a pessoa a ter ricas experiências nesse mundo material. Porém, ressaltamos que a personalidade artística consegue produzir um meio de comunicação com os mundos superiores que parece imbatível: a música. O som, em sua essência, funciona para o observador consciente como uma escada para subir e para descer os níveis vibracionais do cosmos. Os grandes mestres musicais que passaram pelo nosso planeta conseguiram atingir vibrações extraordinárias e terríveis. Ao ouvir as sinfonias de Beethoven, por exemplo, podemos perceber o que existe de mais elevado dentro de nós. Tal música nos conduz ao espaço interestelar e ao encontro com nossa estrela e seus planetas, o chamado céu para os místicos, onde reina a harmonia e a alegria infinitas. Por outro lado, ao escutarmos a música Requiem de Mozart, somos conduzidos às nossas cavernas psicológicas mais profundas. Tal vibração nos faz perceber nossas experiências mais grotescas e dolorosas. Penetrar nessa zona vibracional demanda coragem e desprendimento, pois lá encontramos o pior das nossas produções, dessa existência atual e também das existências passadas. Contudo, tal descida vibracional se torna necessária e imprescindível para aquele que busca a verdade sobre si mesmo. Percebemos ainda, da mesma forma como a personalidade artística pode elevar a vibração em nossa busca espiritual, pode também abaixá-la drasticamente. Uma população humana inconsciente, com relação ao entendimento de como as vibrações podem interferir em sua psique, quando submetida às músicas de baixa vibração, pode degenerar rapidamente. Observamos, nos meios de comunicação de massa, que existe uma infinidade de músicas que fazem apologia ao crime, à violência, à degeneração sexual. Tal vibração musical conduz mentes humanas, como marionetes, a vibrar, pensar, sentir, agir e reagir tal qual o que está sendo tocado. A música eletrônica, por exemplo, com suas batidas repetitivas, tende a acionar um mecanismo pré-programado em nossa psique que conduz ao entorpecimento e, em alguns casos mais severos, ao uso de drogas de álcool em excesso, conduzindo a pessoa para uma fuga da realidade. A principal pergunta relacionada aos tipos de personalidade que citamos acima, para nós, refere-se ao seu uso em si. O corpo humano é uma máquina orgânica maravilhosa que tem a capacidade de receber, transformar e transmitir vibrações e, portanto, energia. Os seres humanos são os únicos seres vivos que têm a capacidade de manifestar 5 tipos de energia vibrantes: a intelectual, a emocional, a motora, a instintiva e a sexual. Os animais manifestam apenas 3: instintiva, sexual, motora. Ainda que os animais mais evoluídos carreguem o embrião da emocional e da intelectual, não podemos afirmar que eles a tenham plenamente como os humanos.
Já os vegetais manifestam apenas duas, a sexual e a instintiva. Considerando o ser humano como espécie privilegiada no quesito tipos de energia vibrante, podemos perguntar: a quem interessa o tipo de personalidade que vai se desenvolver na pessoa? Sendo o tipo de personalidade o meio de comunicação vibracional e energética entre o interior da pessoa e o mundo exterior, quando a energia vibrante for recebida ou transmitida, quem ou o que estaria à sua espera, pronta para interceptar e capturar tal energia vibrante? Após anos de pesquisa, chegamos à conclusão que existem entidades que se interessam por esta ou aquela forma de personalidade, pelo simples fato de que a vibração produzida pela pessoa que a desenvolveu lhe servirá de alimento vibracional. Existe um universo multidimensional muito mais amplo que esse visível aos olhos físicos. Consideramos imprescindível ao buscador da verdade o desenvolvimento das capacidades internas, da intuição, da clarividência, da clareaudiência, telepatia, premonição, polividência e saída incorporal. Esses outros sentidos permitem ao ser humano ver, ouvir e sentir além do mundo físico, expandindo assim sua percepção do mundo exterior e interior. No capítulo Ilusão, descrevemos, em detalhes, como essas entidades embriagam o ser humano, nublando suas percepções. De fato, um esforço consciente é necessário para verificar tal condição. Agora, aprofundamos este estudo, descrevendo os tipos de personalidade e as entidades que manipulam as energias vibracionais nesta área. Existe um grande instrutor das artes ilusórias, como já descrevemos anteriormente. Porém, convém estudarmos suas formas específicas mais próximas de nós, para podermos identificar sua estrutura de atuação. O grande instrutor, mestre na arte da ilusão, que aqui nos referimos, pode ser identificado pelo nome de orgulho ou vaidade. Para criar a ilusão do mundo, tal entidade se manifesta em padrões de vibração mental que conduzem a pessoa a formar os 4 tipos de personalidade que exploramos neste capítulo. Com o tempo, uma das 4 personalidades se torna mais evidente e toma a frente, determinando a principal forma de manifestação da pessoa. Para cada personalidade, o mestre das ilusões colocou um elemento denso na função de general para cuidar da criação, formação, manipulação e absorção de energia vital dessas personalidades. Veja que interessante, existe cadeia alimentar vibracional entre as entidades infradimensionais. Nesse quesito, o ser humano, em sua inconsciência, é um mero fornecedor de energia. Infelizmente, na maioria dos casos, quase a totalidade da humanidade encarnada é como o gado no pasto, a galinha no galinheiro ou o porco no chiqueiro, apenas esperando o momento do abate. Diria mais, percebemos os humanos sendo vampirizados diariamente em sua energia vital, algo desconcertante de observar. Anos atrás, recordo de conversar com um conhecido sobre o assunto, e ele, após evidenciar por si mesmo tal verdade, ter ficado 3 dias sentindo náuseas por conta da intensidade e profundidade da descoberta que fizera sobre a questão. A entidade chamada orgulho ou vaidade é de origem extraterrestre. Portanto, para aqueles que temem discos voadores, ETs ou criaturas de outros planetas, saibam que já convivemos com eles há muito tempo. Claro que eles não precisam se manifestar no plano físico para nos escravizar. Basta criar mecanismos de aprisionamento mental e emocional que já são mais que suficientes para nos vampirizar. Coloco as coisas de forma sutil sem me aprofundar muito na questão da vampirização. Porém, esclareço que o nível de ilusão e dominação que existe dessas entidades em relação ao humano é assombroso. As regras sociais, ações e atitudes morais, direitos humanos,
noções de certo ou errado, crenças místico-religiosas, apelos filosóficos, justificativas e explicações científicas nada significam para essas entidades. Seu único objetivo é se alimentar da produção energética e vibracional do humano inconsciente. Como a população humana produz energia vibrante em larga escala, ao longo da história humana, foram se desenvolvendo sub-áreas do orgulho. Assim surgiram o orgulho místico, que cuida da área místico-religiosa, o orgulho científico, que cuida da área das ciências, o orgulho filosófico, que cuida da área da filosofia e afins, e o orgulho artístico, que cuida da área de artes e afins. Interessante observar que também existem mestres iluminados cuidando dessas áreas. Concluímos que luz e trevas caminham juntas. Aqui percebemos a beleza do símbolo do Yin e do Yang. A mesma ciência que produziu a bomba atômica hoje salva vidas em hospitais. A mesma forma mística religiosa que queimou as pessoas na fogueira hoje trabalha em grandes causas sociais. A mesma filosofia que já foi usada para condenar hoje absolve. A mesma arte que um dia elevava a vibração por meio da música clássica, hoje, em algumas situações, promove a violência e a deturpação sexual. Certo ou errado, bem ou mal, ser ou não ser. Ao que tudo indica, é uma questão de escolha. Aqui evidenciamos o papel da personalidade, que se estiver extremamente enraizada nos aspectos inferiores das 4 formas que apresentamos, mística, científica, filosófica e artística, aprisionará de tal forma a consciência da pessoa que impedirá seu desenvolvimento espiritual no processo de ascensão. Dentro da visão do ser, sistema energético de resgate, ao descobrirmos que habitam dentro de nós as formas de orgulho já citadas acima, que correspondem a cada tipo de personalidade, convém eliminá-las definitivamente, liberando a essência aprisionada por esses elementos densos, derivados da vaidade. Este movimento libertador nos permite ir além do filtro das 4 personalidades. Literalmente, ao se eliminar as personalidades inferiores mística, científica, filosófica e artística, quebram-se as lentes que distorcem a verdade e nos fazem reféns das entidades que dominam essa faixa vibracional. Fazendo isso, nos desconectamos dos aspectos inferiores dessas personalidades e, como consequência, nos conectamos com os aspectos superiores do ser que somos, permitindo uma sintonia com mestres iluminados que gerenciam as chamadas virtudes destas formas de manifestação. Concluímos ressaltando que a personalidade é um veículo vibracional temporário e, com certeza, se desintegrará após a morte. Porém, enquanto vivemos em corpo físico neste planeta, pode fazer a diferença no quesito da busca pela ascensão íntima do ser que somos. Consideramos fundamental eliminar toda forma de manifestação vibracional inferior relacionada aos tipos de personalidade mística, científica, filosófica e artística. Essa ação consciente abre a perspectiva de sintonizarmos as virtudes superiores do ser que somos, ajustando a nossa personalidade no sentido de torná-la uma boa secretária. Certamente, esse veículo vibracional temporário pode ser melhor aproveitado em nosso convívio diário com os nossos semelhantes. Contudo, sendo a personalidade uma excelente secretária, saberá quando é hora de se retirar e deixar o dono da empresa falar. Essa é uma chave que consideramos importantíssima no processo de assumir o ser que somos. Nesse contexto, a personalidade virtuosa fica à disposição do ser que somos, podendo ser usada quando necessário e de forma igualmente importante.
Tal personalidade, já com os elementos densos desintegrados e liberta das egrégoras de manifestação de tais elementos densos, torna-se um instrumento muito útil, não interferindo desastrosamente em casos de recorrência ou ação-reação do dia a dia. Transformar a personalidade em um veículo vibracional virtuoso, da forma como aqui argumentamos, faz toda a diferença no processo de ascensão, pois contribui fortemente para minimizar os erros e clarear o caminho que nos conduz à autorrealização íntima do ser que somos. Percebemos que, com essa estratégia de trabalho interno sobre nós mesmos, a personalidade vai se transformando em algo limpo, transparente. Seu padrão vibracional deixa de interferir na comunicação íntima com o ser que somos e, fundamentalmente, favorece o contato do nosso íntimo com o mundo exterior. Com o tempo e com dedicação, o trabalho de eliminação dos defeitos densos, este veículo vibracional temporário, chamado personalidade, torna-se dispensável ao ser que somos, podendo ser eliminado definitivamente.